Eu não sei qual é o teu espírito de intimidação, mas ele precisa ser vencido. Eu não sei o que está travado na sua vida, que você precisa enfrentar para que Deus te dê a vitória. Não tem jeito de vencer fugindo dele. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que possamos sair daqui muito melhores do que entramos, mais crescidos, mais ungidos, mais espirituais. Queridos, antes de eu entrar na palavra, deixa eu lembrar alguns pontos a vocês, principalmente antecipando aqui, já pulando para domingo. Gente, que hora será o culto domingo? 6 horas da manhã. Então, no sábado, prepara o teu espírito, dorme mais cedo. 6 horas nós damos início, teremos a Santa Ceia, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas para 2026. Então, domingo, um horário especial. Também lembrando a vocês que, se você desejar, se ainda não fez, você pode, através desse QR Code, fazer o seu pedido, para que nós possamos levar o seu pedido, o seu nome, conosco na viagem. Domingo nós embarcamos, para a Terra Santa. Domingo nós saímos aqui de Rio Preto e embarcamos 1h da manhã em São Paulo, em Guarulhos. Então, teremos o maior prazer de levar o seu nome, seu pedido de oração e orar por vocês, orar pelos seus pedidos ali na Terra Santa. Então, você pode fazer isso e também vai acompanhando, tudo que vai acontecer. Nós vamos compartilhando com vocês. E domingo que nós estivermos lá, no domingo que nós estivermos lá, vai haver uma transmissão de lá para cá. Então, o culto vai ser transmitido, nós vamos estar lá, vocês vão estar aqui, e vai ter o culto aqui normal, na igreja, tá? Mas nós vamos entrar com vocês. O ano retrasado foi muito, muito especial, tudo que Deus fez. E lembrando também que aí, a partir do momento que eu viajo, eu já não falo mais sobre o assunto, Então, também não deixa para a última hora para fazer sua inscrição para o próximo encontro de casais, Cuide do seu jardim, cuide do seu Éden. Então, será no dia 20, a partir das 15 horas, aqui na igreja mesmo, e será uma tarde, tenho certeza, muito abençoada, muito especial, e não fique de fora disso, tá? Como temos falado, casamento é cultivado, como um jardim que precisa ser cultivado, tem várias coisas aí que acontecem para que, se você tem um jardim na sua casa, você sabe, Se você tem uma plantinha na sua casa, você sabe como é que funciona. É cultivo, é aguar, é poda, tem uma série de coisas que requer. E só tem uma diferença, Lá você pode contratar um jardineiro. Casamento, não. Casamento você cultiva. Não dá para terceirizar, Então, não deixe para a última hora, tá bom?
Vamos lá. Lê aqui, por gentileza, 2, 3 e... Então, esse é um tema que continuamente ele volta para nós. E por que ele volta? Porque onde há medo, não há autoridade. O espírito de intimidação, ele rouba a autoridade. Por que nós falamos continuamente, o Senhor, ele volta esse tema? Que ele é mais recorrente do que se imagina. E quando nós falamos de espírito de intimidação, o primeiro nome já diz, né? É um espírito, que ele age de que forma? Para intimidar. E a intimidação faz com que você faça o quê? Você perca a autoridade, você tema, você vai temer coisas e você, se você entregar a sua autoridade, lamentavelmente, ele domina. Ele domina e ele te saqueia, ele atrasa a tua vida, ele prejudica. Então, conforme eu vou falando aqui, que eu vou discorrer, eu quero que você preste muita atenção. Apocalipse 2 diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo. Deixa eu só voltar uma coisa aqui para você. Vou fazer questão de repetir calmamente. Estas são as palavras de quem? Você está intimidado, gente? Sim ou não? Então põe a voz para fora. Estas são as palavras de quem? Quem é ele? Quem é ele? Então apaga, porque aquela imagem que você tem de Jesus, aquele já foi, aquele não existe mais. É esse aqui, ó, cujos olhos são chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Esse é o glorificado. Esse não é aquele que você viu, principalmente quando você era católico. Esse não existe. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Está fazendo mais agora. Conheço tudo que você faz. Por isso que é tão importante, queridos, a gente ter essa consciência, né? Nós somos acompanhados, os olhos do Senhor estão sobre nós, Ele conhece as nossas obras, Ele sabe o que nós temos feito, se avançamos ou retrocedemos, se crescemos ou não, qual é o Espírito que está em nós. Se eu parasse ali, volta ali de novo, se eu parasse ali, conheça as suas obras, seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança, sei que está fazendo mais agora do que no princípio. Uau! Maravilhoso, só elogio. Incrível, avancei, cresci. Mas tem um mais, tem um porém, tem um no entanto. E esse porém, esse mais, faz toda a diferença, porque geralmente a gente para ali. Não, eu cresci, eu tenho mais amor, eu tenho mais obras agora, eu faço muito mais do que eu fazia antes. Porém, não é só isso. Não é só isso. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel. Vou parar aqui, ó. Tolera Jezabel. É um espírito. Quando nós, para entender, bicho, por que Jezabel? Por que o espírito de Jezabel? A gente tem que voltar lá no Velho Testamento. Nós precisamos voltar lá no Velho Testamento e você vai se lembrar de Jezabel como aquela mulher que se casou com o rei Acabe, e rei Acabe é o perfil do homem fraco. É o perfil
do homem que a Bíblia inclusive fala, né? Daquele que se vendeu para fazer o que Deus reprova, induzido pela sua esposa Jezabel. Mas Jezabel, ela tinha um espírito de intimidação. Quando Elias, deixa eu voltar um pouquinho só para você entender o que o espírito de intimidação ele pode fazer com a gente. Quem foi Elias na Bíblia? Um profeta incrível, poderoso demais. Elias foi aquele cara que ele orou para não chover e por 3 anos e meio não choveu na terra. Ele orou para voltar a chover e voltou a chover. O rei mandou 150 soldados para prendê-lo, encontrou ele no monte. Os soldados chegaram, o capitão chegou e disse assim: homem de Deus, olha como ele era conhecido, o rei, desce que o rei mandou te levar. Ele simplesmente vira e diz: eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês, você e os seus 50. Fogo desceu e virou churrasquinho. O rei mandou mais 50 soldados, disse a mesma coisa: homem de Deus, o rei mandou te levar. Ele falou: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a todos vocês. O rei mandou mais 50, olha que perseverança. Mas quando chegou o capitão e os outros 50, o cara já caiu de joelho. Ele falou: tem misericórdia de nós, porque já sabia o que tinha acontecido com os outros. Elias é aquele que ele fez um desafio contra os 450 ou 800 profetas, 450 de Baal e 400 de Azerá, que estava lá o povo dividido, caminhando em 2 caminhos, cocheando em 2 caminhos, 2 pensamentos, ora servia a Deus, ora servia a Baal, ora servia a Deus, ora queria buscar Baal, achava que Baal era o Deus da fertilidade, da prosperidade e tal, enfim. Por isso Elias fez a oração: já que vocês acreditam que quem faz chover é Baal, a partir de agora não chove mais aqui. E ele fez uma oração e não choveu mais, acabou. Aí ele lançou um desafio. Ele foi e desafiou os 800 profetas. Estou contando a história para chegar lá, tá? Ele disse: vamos fazer o seguinte, eu lanço um desafio aqui. Vocês vão preparar um sacrifício, um altar, prepara o novilho de vocês, prepara o altar de vocês, eu vou preparar o meu, vocês vão invocar Baal e eu vou invocar o Deus verdadeiro. O Deus que se manifestar com fogo é o verdadeiro Deus. Ponto, acabou. Simples assim. Todo mundo achou o máximo, ótimo, desafio maravilhoso. Ele falou: mas vocês são muito, vai para vocês primeiro. Eles prepararam o altar e começaram a clamar, e 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 Baal não responde. Começaram a se cortar, se retalhar, sangrar, se ferir, e Baal não responde. E Elias, naquela autoridade toda, Elias começou a zombar deles, começou a dizer: clama, ele não é um Deus, talvez ele esteja viajando, talvez ele está dormindo, ele está descansando, clama mais forte, né? Talvez ele está cochilando, ele está dormindo, clama mais forte. E Baal não respondia. E aí, quando chegou na vez dele, ele preparou o seu altar, ele colocou o seu novilho, ele pegou 4 cântaros de água, 4 jarros de água, e derramou sobre o altar. Isso é muito forte, por quê? Primeiro, água é o que faltava lá, era escassez total, não chovia mais 3 anos. Então ele derramou aquela água como oferta. Mas o ponto principal é que quando ele derramou aquela água sobre o altar, ele estava provocando algo sobrenatural, porque um sacrifício com água, fogo natural não queima. Dá para botar fogo em alguma coisa encharcado de água? Sim ou não? Pega fogo onde está encharcado com água? Não. Então, ele jogou 4, ele fez um rego ao redor,
E o texto diz que encharcou e encheu de água a vala. O texto diz que antes de montar esse altar, ele reparou o altar do Senhor, e ele foi e disse: responda-me, Senhor. Responda-me para que fique sabido que só o Senhor é Deus e que tudo que eu fiz foi por ordem do Senhor. O texto diz que o fogo do céu desceu, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu a pedra e consumiu a água que estava ao redor. Consumiu tudo. Aí o povo se prostrou diante de Deus e dizia: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, depois daquela manifestação. Ele exterminou os profetas de Baal, matou a todos. Só que o texto diz que Jezabel, você vê que é um espírito demoníaco, ela mandou um recado para Elias. E ela disse a Elias que o deuses me mate, se amanhã eu não fizer com você o que eu fiz, o que você fez com os profetas de Baal. Por alguma razão, cansaço, desgaste, ele deixou entrar. Vou repetir. Porque se a gente olhar o texto, a gente poderia dizer assim: cara, um cara que clamou e fogo do céu desceu, ele tinha que dar risada. É verdade ou não? Ele podia dar risada. Dizer: tenta. Você viu o que aconteceu com os 50, com os soldados? Tenta, é o que vai acontecer com você. Mas não. O texto diz que ele entrou o medo. Um espírito de intimidação entrou em Elias. Agora, isso mostra que, se aconteceu com Elias, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. A gente pode ter ido tão longe, vencido desafios tão grandes e de repente, em algum momento, cansaço, estresse, distração, aquilo que não era para entrar, entra. O medo, a intimidação, pode entrar. E aí, eu poderia falar muito. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo, entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor que meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Olha, isso é mais comum do que se possa imaginar. Você está aqui comigo, sim ou não? Por que você precisa prestar atenção nessa palavra? Porque se um espírito de intimidação entra, ele atrasa a tua vida. A sua vida para. Você começa a fugir de coisas que você não poderia fugir. O que é o espírito de intimidação? Talvez você já venceu tantas adversidades, tantas oposições, superou enfermidades, venceu vícios, problema financeiro, problema familiar, já superou tantas situações e de repente chega um momento que entra algo que não deveria entrar. Por quê, bicho? Cansaço. Por quê? Distração. Não importa o quê. E aí, o espírito de intimidação entra e você se vê com medo, fugindo e escondendo. O texto diz que Elias era como se ele tivesse perdido a autoridade. Aquela intimidação
lhe roubou em autoridade, porque ele poderia ter feito a mesma coisa que ele fez antes, orado, decretado. Ele não disse: olha, segundo a minha palavra não chove mais nessa terra, e 3 anos não choveu. Ele não poderia ter dito: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma ela. Mas nem orar ele orou, ele fugiu. Está entendendo ou não? Aí ele disse: estou cansado, Senhor, basta, já foi demais, tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Diga comigo: pão assado. O que significa o pão hoje, gente? Diga a palavra. E água, o Espírito. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo aparece lá, alimenta ele, dá pão, dá água a ele, ele come, bebe e volta a fazer a mesma coisa. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe, monte de Deus. Ali entrou numa caverna. Diga comigo: ali entrou numa caverna. E passou a noite. A palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele comeu aquela comida, ele caminhou o deserto adentro e entrou numa caverna. Eu sempre que eu falo sobre essa caverna, quantas pessoas têm entrado nas cavernas da vida? O que pode ser essa caverna? Essa caverna pode ser tantas coisas. A pessoa que entra numa depressão, ela não quer sair do seu quarto. A pessoa que entra numa depressão não quer sair da sua cama. A pessoa que entra na sua sala, o empresário que entra na sua sala, mas ele não tem força para sair de lá. Ele não tem força para fazer o que ele precisa fazer. Ele tem medo. Medo de não vencer, medo de não dar certo, medo de não conseguir. Tem as cavernas da vida. Ele tem medo de enfrentar os problemas. Se eu enfrentar, eu não vou dar conta. Mas quantos eu já venci? Quantos você já venceu? Quantas intimidações você já venceu? Esse é aquele espírito que ele infiltra na mente da pessoa e coloca aquelas crenças destrutivas. Desse você não sai. Agora chegou o fim. Não adianta tentar. Você não vai conseguir. Por onde entrou o espírito de intimidação? Não sei, cada um tem o seu. Tem gente que é literal um espírito atacando a sua mente. Tem gente que foi a palavra de uma pessoa. Uma palavra te intimidou. Uma crítica. Uma censura. Entrou aquele espírito. E aí, o que acontece? O que o Senhor falou? Tenho contra você que você tolera. Sabe aquela frase que nós já repetimos aqui inúmeras vezes? Diga comigo: você tem o que você tolera. Eu sei que é chocante essa frase. Mas, de verdade, a gente tem o que a gente tolera. Não, bispo, eu não tolero. Não, o dia que a gente se levanta e diz: chega, não aceito mais isso. Eu não aceito essa realidade, eu não aceito essa vida, eu não aceito esse peso, eu não aceito essa vida financeira, eu não aceito esse casamento do jeito que está, eu não aceito a minha vida da maneira que está. Então eu vou me levantar espiritualmente, eu vou me levantar em jejum, eu vou me levantar em oração, eu vou me levantar em guerra no mundo espiritual, eu vou me levantar e vou me fortalecer, eu vou fazer o que precisa ser feito. Está entendendo ou não?
eu vou fazer o que precisa ser feito. Do contrário, não adianta, eu só vou reclamar, eu só vou ficar com vitimismo, o mundo se voltou contra mim, tudo está dando errado, tudo, mas eu estou deixando que o Espírito me intimide. Há um espírito de intimidação me dominando. Aí eu vou para a minha caverna da vida, não tenho coragem de sair de lá, deito desanimado, estou pedindo para Deus acelerar o meu processo, mas é de morte. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Diga comigo: sou o único que sobrou. E agora também estão me procurando me matar. Na verdade, não precisamos nos lembrar, diga comigo, as emoções são passageiras, mas as decisões são eternas. Emoções são passageiras. Cuidado com as emoções, porque as emoções passam. E se eu tomar uma decisão na base da emoção, emoção muda. Quantas vezes a gente foi deitar achando que a vida acabou, não tem mais o que fazer. A hora que você acorda pela manhã, a sua visão é outra. Quem já passou por isso? Às vezes quando você vai deitar, parece assim, é o fim do mundo. É o fim do mundo. Quando você acorda, você já enxerga tudo com outros olhos. E se eu tivesse tomado uma decisão ontem à noite? Está entendendo, sim ou não? O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo e separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor. Diga comigo: mas o Senhor não estava no vento. Está acontecendo um estardalhaço, mas ele não estava lá. Um rebuliço estava acontecendo, mas ele não estava lá. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois houve o murmúrio de uma brisa suave. O murmúrio, você vê que a primeira vez que ele ouviu a voz foi para dizer assim, ó: o que você está fazendo aí, Elias? É tipo assim, esse não é teu lugar. Sai, volta o caminho. Esse não é teu lugar. Acuado, intimidado, escondido. Quantas vezes eu te deixei? Quantas vezes eu te abandonei? Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, diga comigo, o que você está fazendo aqui, Elias? Não é aqui não, filho. Não é nessa caverna não. Não é escondido, fugindo não. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Agora também estão procurando me matar. Ele está falando de novo para o Senhor. E ele vai ouvir a mesma coisa. Ele não vai ouvir uma coisa nova.
Quando a gente está dando direção errada, não tem coisa nova. Ele vai ouvir a mesma coisa. É mais ou menos aqui, o que você está fazendo de novo nesse quarto escuro? O que você está fazendo de novo? Desanimado, prostrado. O que você está fazendo de novo? Se entregando a esse sentimento. O que você está fazendo, Elias? O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, todos aqueles cujas bocas não beijaram. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, que ele achou que era só ele, tinha 7.000 que não tinha se curvado. 7.000 que não havia se rendido. Ele achou que era só ele que tinha permanecido. Não. Quando a gente que acha que é só a gente, não. E aqueles 7.000 não se curvou e estava preservado e cuidado pelo Senhor, protegido pelo Senhor. Agora, tem outro ponto importante aqui, que esse é um ponto que grita para mim, porque nós vemos nele a mesma situação com Moisés, quando Moisés achou que estava no limite. E o Senhor disse: não, você vai separar homens, 70 homens, separe 70 homens, eu vou tirar do espírito que está em você e vou colocar sobre eles. Quer dizer, quando ele achou que ele estava no limite, ele tinha unção para 70. Está entendendo ou não? Sim ou não? Ele está falando aqui, ó, agora você volta e vai ungir o fulano, vai ungir o ciclano, você vai ungir esses caras ainda, rapaz. Você vai ungir gente grande, vou levantar gente para te suceder, vou levantar reis através de você. Será por que Deus está dizendo aí? O que você está fazendo aí? Sai dessa caverna. Que caverna você está? Intimidado pelo quê? Há um espírito de intimidação? Do medo? Que diz que agora você não vai vencer? Que agora não vai dar para sair dessa? A única coisa que Deus disse a ele, Deus não alimentou não, volte pelo caminho, você tem que voltar, meu filho. Você veio até aqui, agora você volta. Faz o caminho de volta. E vai lá ungir. Sabe, o espírito de intimidação faz as pessoas tomar um rumo que atrasa as suas vidas. É medo, é dúvida, é incredulidade, é fuga, é se esconder, é entrar na caverna da vida e ainda se lamentar, achar que é o único que está passando pelo que está passando. E é o único de tantos que sobrou, que ainda permanece. Não. Tinha 7.000 lá, filho. Como tem gente enfrentando o que enfrentou e tem superado coisas que nós temos passado. Agora, qual é a palavra para nós? Não é fugindo que você vence. Não é tolerando o espírito de Jezabel que você vai sair de onde você está. É se levantando e se levantando com ousadia, com coragem. É se levantando e não entregando a sua autoridade. Porque o que eu temia
me veio o que eu receava, me aconteceu, nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Quer dizer, Jó tinha uma vida incrível, mas ele temeu perder, ele perdeu por fruto do medo. Atraiu para a vida dele por conta do temor. Do temor do medo mesmo. Medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. A verdadeira fé anula o medo. Com o que nós estamos nos envolvendo? Você já prestou atenção quando você começa a assistir porcaria, só noticiário de desgraça, um espírito de pânico, de medo começa a tomar conta de você? Quando você começa a ouvir notícias a respeito, é igual uma vez que eu fiquei indignado, não lembro nem qual foi o país que arrebentou uma guerra lá, era lá naquele país, todo mundo já estava temendo, aqui no Brasil a mesma coisa, como se fosse acontecer exatamente como lá. O negócio está lá do outro lado, e a gente já entra em temor. Não, peraí, eu vou entrar para o espírito da fé, para o mundo espiritual. É como se Deus não tivesse o controle de todas as coisas. É como se Deus não soubesse separar o seu povo. Está precisando ir mais para a Bíblia. Volta lá para Êxodo, volta lá para Gênesis, quando as pragas devastou o Egito, a proteção sobre o povo de Deus. Às vezes a proteção era divisa de cerca, morria o gado dos egípcios aqui, não morria uma cabeça sequer do povo de Deus ali, na divisa de cerca. Havia trevas na casa dos egípcios, havia luz na casa do povo hebreu. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu, não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Lê ali, por favor. Primeira palavra é um espírito que vem e intimida. Qual é a forma, bispo? Inúmeras. Com cada um acontece de uma forma. Como é que entrou o espírito de intimidação? A ameaça de Jezabel. A ameaça entrou. Era para ter entrado? Não. Mas entrou. E fez o quê? Que ele corresse para o deserto, entrasse para uma caverna e pedisse a morte na caverna. E o que o Senhor fez? O Senhor alimentou o espírito de autocomiseração dele? Não. Volta pelo caminho que você veio. Volta. Faz o caminho de volta. Agora eu tenho muito a fazer através de você. Você vai ungir Azael, você vai ungir Eliseu, você vai ungir o que escapar de Eliseu, o que escapar de Azael, o Eliseu pega o que escapar de Eliseu, Jeú pega e assim vai. Tem muita coisa para acontecer ainda. Mas quem vai ungir esses caras é você. Não estou falando que quando Moisés achou que estava no limite, ele tinha um espírito, Deus ia tirar do espírito dele para botar em 70 ainda? Quem está entendendo, por favor? Fique em pé, por gentileza. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, diga comigo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós precisamos ter cuidado, gente. Entra o espírito errado, a gente pensa errado, fala errado e age errado. Entrou o espírito errado. O que acontece? Você começa a falar dos teus temores. Você começa a falar dos teus medos. Estou com medo de acontecer isso, estou com medo de acontecer aquilo, estou com medo de não acontecer, estou com medo, estou com medo, estou com medo, estou com medo. Eu só estou contando ao mundo espiritual tudo o que está dentro de mim.
Eu mesmo já vou falando. E vou mandando toda essa carga negativa para o meu corpo. Medo do quê? Bicho me amaldiçoar, bicho me praguejar, bicho falaram algo contra mim, e daí? Deus é Deus ou não é? Tem o controle de todas as coisas ou não tem? Se Ele te abençoou, quem pode te amaldiçoar? Se Ele é por você, quem pode ser contra você? Então prega para você. Comece a pregar para você. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Às vezes, quando a gente está mais sensível, quando eu falo sobre isso, eu me lembro de uma situação comigo. Eu não vou dizer que foi na pior fase, num pior momento, porque eu já tinha andado um pouco. Eu já não estava mais naquele quarto que eu falo que eu morei com a Liliane. Eu já tinha saído de lá. E de repente chega um momento que eu começo a ser atacado novamente. E as coisas parecem que começam a dar uma travada na minha vida. E eu comecei a ficar intimidado. E eu me lembro de um dia, quando eu acordei, eu escutei aquela voz que falou assim: para que levantar? Vai ser mais um dia de fracasso? Mais um dia de vergonha? Mais um dia de decepção? Para que levantar? Não adianta levantar. Você tem levantado todos os dias, tem tentado, não está acontecendo nada. Então vai ser mais um dia de vergonha para você. Naquele momento, quando eu ouvi aquela voz, é como se estivesse alimentando eu me entregar. Não levanta da cama. Nem adianta levantar porque não vai dar certo. Vai ser mais um dia de frustração para você. Ao mesmo tempo eu fui tomado por uma fúria. Eu fui tomado por uma indignação. E eu me lembro que eu virei de bruço na cama. E ainda era aquela cama que tinha cabeceira de madeira. Os mais antigos sabem. Né? Agora os atuais só conhecem King, né? Mofadada aqui, cabeceirona bonita e tal. Mas era aquela que tinha cabeceira de madeira. E as grades aqui na frente. Eu me lembro que eu grudei naquela grade ali, com tanta força. E eu comecei a combater, e eu disse: mentira. Mas aqui eu estou falando com calma. Porque lá eu gritava. E eu dizia: mentira. Eu não aceito essa voz. Eu não aceito. Eu não aceito esse ataque, eu não aceito esse resultado. E eu comecei a orar ali, eu disse: não aceito, eu vou me levantar. E hoje vai ser um dia totalmente diferente. Hoje vai ser um dia de vitória. Hoje eu não volto de mãos vazias. Hoje eu não volto do mesmo jeito. Em nome do Senhor Jesus, Deus é comigo. Deus é maior na minha vida. Eu não aceito esse espírito. Eu não aceito esse resultado. E fiz aquela oração. E levantei e fui para a guerra. Com aquele espírito furioso. Aquele dia foi diferente. Aquele dia o resultado não foi o resultado que nos últimos tempos vinha. Aquele dia foi um dia vitorioso. Porque eu rejeitei aquele espírito. E se eu estou falando aqui dessa minha realidade, mas o seu talvez seja no mesmo sentido. Que você não vai vencer, que você não vai conseguir, que a sua história não vai mudar, que a sua família não vai mudar, o seu casamento não vai mudar, não vai mudar, a sua sentença é essa, esse é o seu destino. Que destino? Que destino?
A gente precisa se levantar e ir para a guerra. Não, se é... Olha lá, ó. Eu dei a vocês autoridade para pisar cobras e escorpiões e sobre todo o poder e nada lhes fará o quê? Peraí, eu dei a vocês poder e autoridade. Às vezes o espírito de intimidação, ele me trava, me faz ser covarde, ter medo de enfrentar o que eu preciso enfrentar, fazer o que eu preciso fazer, mas eu não tenho coragem de fazer. Às vezes ele vem acompanhado de orgulho. Eu preciso identificar e dizer: não, eu não aceito. Por onde entrou, não sei. Mas o texto, por que está registrado isso aqui? Para a gente entender que com um homem como Elias aconteceu. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um. Agora, qual é a resposta que nós vamos dar? Porque a questão está na resposta. Qual a resposta que você vai dar? Ela vai ser espiritual ou vai ser carnal? Cada comida que o Senhor, o pão e a água que Ele derrama sobre a minha vida, eu me alimento desse pão e dessa água, eu caminho mais 40 dias para dentro do deserto? Porque o anjo está dando pão e água. Mas eu como esse pão e essa água, eu faço o que com ela? Com essa energia que Ele coloca dentro de mim, o que eu estou fazendo com ela? Está entendendo ou não? Cada palavra, cada mensagem é o pão e a água derramada sobre nós. Aí eu recebo essa energia, o que eu faço com ela? Eu já saio, caminho de volta, vou enfrentar o que eu preciso enfrentar, ou eu caminho mais dias para o deserto, para entrar nas cavernas da vida? Quando você não aprender a usar essa autoridade que Deus te deu e dizer: olha, se Deus me deu o poder, eu não aceito o espírito de intimidação na minha vida, eu não aceito esse espírito de um medo que tem travado a minha vida, eu não aceito esse espírito que tem tentado bloquear o meu destino, atrasar, tem coisas atrasadas na minha vida, eu não aceito mais, porque cada dia que eu caminho para o deserto, ao invés de caminhar para o meu destino, eu estou atrasando o processo. Entende? Eu devo caminhar no caminho, na direção do meu propósito, do meu destino. Eu estou caminhando para dentro do deserto, eu estou atrasando o processo. E eu preciso enfrentar. Eu preciso enfrentar. Eu não posso permitir que isso me domine. E se Deus está trazendo essa palavra, você vê, o cara venceu tantas coisas, foi tão longe. Ora não chove, volta a orar, volta a chover. Quando ele vê o sinal da chuva, só a nuvenzinha, ele sai correndo. Acabe sai correndo de carruagem, ele passa na frente de Acabe. Como é que ele passou na frente de Acabe? Correu mais rápido que a carruagem. Ora, fogo do céu desce, lança um desafio, 800 contra ele, ele vence os 800, 850 na verdade. E agora intimidado por causa da mensagem de uma mulher. Eu não sei qual é o teu espírito de intimidação, mas ele precisa ser vencido. Eu não sei o que está travado na sua vida, que você precisa enfrentar para que Deus te dê a vitória. Não tem jeito de vencer fugindo dele. Está entendendo? Sim ou não? Sim. E você tem autoridade. É quando você diz: chega, basta, não aceito. Eu tenho graça para vencer. Eu tenho graça para ir além. Posso falar uma coisa importante para você? Então presta atenção no que eu vou te falar, que é extremamente profundo o que eu vou te falar. Quando ele sair do deserto para a terra prometida,
eles saíram do Egito para a terra prometida, eles atravessaram o deserto, certo? Até chegar na terra prometida, certo? Quando eles chegaram na terra prometida, separaram 12 homens para ir lá e espiar a terra prometida, ver como ela era, tal, trazer o relatório dela. Aí o que acontece? 10 dos homens olham os gigantes que estão lá e são intimidados por ele. Volta e presta um relatório negativo para o resto da nação. Aí eles começam a murmurar, infamar a terra, falar contra Deus, blasfemar. E o Senhor, na verdade, aquilo para o Senhor foi o basta. E o Senhor disse: nenhum deles vai entrar na terra mais. Pode voltar para o deserto, porque nenhum vai entrar mais. Os incrédulos foram morrendo no deserto pela incredulidade, porque o espírito de intimidação entrou dentro deles. Deixa eu fazer uma colocação importante. Quanto tempo depois eles voltaram para entrar na terra prometida? Então, simplificando, quanto tempo eles passaram no deserto? Quantos anos? 40 anos. Quando passou os 40 anos, eles voltaram ao mesmo lugar que eles estavam 40 anos atrás, certo? Quando eles chegaram 40 anos depois, os mesmos gigantes estavam lá, as mesmas muralhas estavam lá, estava tudo lá de novo. O que o Senhor quer dizer? Não vai ficar mais fácil depois. Você entendeu? O que eles deixaram de enfrentar 40 anos atrás, eles tiveram que enfrentar 40 anos depois. Porque a muralha estava lá, o gigante estava lá, a terra prometida era a mesma, só o tempo passou. Você tem 40 anos para jogar fora? Tem ou não? Inclusive eu estou olhando aqui, 40 já foi, a maioria. A média que eu estou olhando aqui, 40 já foi. Não tem mais 40 pela frente. Então, tem que enfrentar agora, porque não vai ficar mais fácil lá. Eu quero entrar na minha terra prometida, o gigante vai estar lá, a muralha vai estar lá, os desafios vão estar lá. E aí, você vai se intimidar de novo? Não vai ficar mais fácil depois. O que a gente começa a fugir, o que a gente está fugindo hoje, achando que talvez uma hora vai se tornar mais fácil, não vai. Eu tenho graça para enfrentar hoje. E naquele tempo, naqueles 40 anos atrás, 39 anos, 40 anos atrás, eles tinham graça para entrar. Se eles tivessem enfrentado, teria feito uma limpa lá e conquistado a terra. Só que o espírito fez com que eles temessem os gigantes, se vissem como gafanhoto, começaram a infamar a terra, falar de Deus, falar da terra, falar... Você tem graça para entrar agora. Diga: eu tenho graça para entrar agora. Diga: eu não aceito ser dominado pelo espírito de intimidação. Diga: o espírito de intimidação. Diga: não vai atrasar a minha vida. Diga: o espírito de intimidação. Diga: não vai atrasar a minha vida. Diga: eu não aceito a minha vida atrasada. Bênçãos atrasadas. O que você não aceita? Feche os seus olhos. Está na hora de o espírito certo tomar conta de você. O espírito de autoridade, de ousadia. Não, eu não aceito minha vida atrasada. Eu não aceito bênçãos atrasadas. Eu não aceito mais ser roubado no tempo, ser roubado, entrar na minha terra prometida, desfrutar da vida que Deus tem para mim. Eu não aceito o medo, eu não aceito a dúvida, eu não aceito a incredulidade, eu não aceito a covardia, eu não aceito esse sentimento de impotência, que eu não posso, que eu não vou conseguir, que não vou chegar lá. Eu não aceito em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você confronte esse sentimento, eu quero que você fale com esse sentimento. Quais sentimentos você não aceita mais dentro de você? Quais são os sentimentos? Você vai dizer: medo, dúvida, incredulidade. Eu não aceito o espírito da intimidação. Eu não aceito em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito em nome de Jesus. Eu não aceito fugir. Eu não aceito me acovardar. Eu não aceito. Eu tenho graça para vencer. Eu tenho graça para romper. Eu tenho graça
graça para ir além, eu tenho graça para conquistar. Eu não aceito, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, não aceito o temor, eu não aceito, eu não vou ser como Jó, atrair aquilo que eu tenho para minha vida, o que eu temia me aconteceu. Não, eu não aceito, em nome de Jesus. Fala com ousadia, fala com coragem, fala em nome de Jesus. Hoje é o último dia, hoje é o último dia que esse espírito me dominou, hoje é o último dia que o espírito de intimidação tem poder sobre a minha vida, hoje é o último dia, hoje é o último dia que isso me dominou, hoje é o último dia, em nome de Jesus, que agiu na minha vida, em nome do Senhor Jesus, porque eu não aceito mais a dúvida, a incredulidade, o medo, eu não aceito a minha vida atrasada, bênçãos atrasadas, eu não aceito, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Diga com ousadia, em nome de Jesus. Hoje é um dia de rompimento para mim, hoje é um dia de rompimento, hoje eu vou romper, hoje eu vou além, hoje eu vou romper, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito a dúvida, eu não aceito as palavras que eu ouvi, eu não aceito as palavras. Quais foram as palavras que você ouviu? Quais são as palavras que você ouviu? Que você não vai conseguir, que você não vai vencer, que você não é capaz, que você não é capaz. Em nome do Senhor Jesus, quais são as palavras? Que o seu futuro é de fracasso, derrota, que o seu futuro ele é totalmente incerto. Não, mentira, em nome de Jesus. Diga, eu não aceito essas palavras, eu não aceito esse ataque na minha mente, eu não aceito esses pensamentos que tem bombardeado a minha mente, eu não aceito, em nome do Senhor Jesus, eu não aceito, em nome do Senhor Jesus. Quais são? Em nome de Jesus, vai lá, se você sabe de pessoas que liberou uma palavra contra a tua vida, você vai dizer: eu não aceito as palavras que saiu da boca do fulano, do beltrano, do cicrano. Qual é? Talvez é uma pessoa só, em nome de Jesus. Talvez é teu pai, talvez a tua mãe, talvez a tua mulher, talvez o teu marido liberou uma palavra, em nome de Jesus. Um patrão, um professor liberou uma palavra contra a tua vida e disse que você não vai vencer, que você não vai ter nada, que você não vai chegar a lugar nenhum. Em nome de Jesus, você vai dizer: em nome de Jesus, eu cancelo o poder dessa palavra na minha vida, a palavra que foi liberada contra a minha vida, a palavra do fulano, do beltrano, não tem poder sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus, não tem poder. Diga em nome de Jesus, em nome de Jesus. Palavras, sentimentos, pensamentos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero te ajudar, olha aqui para mim, coloca a mão na sua cabeça e fecha os seus olhos e diga assim comigo, diga: em nome do Senhor Jesus. Diga: eu estou repreendendo hoje da minha vida o espírito de intimidação. Diga: em nome do Senhor Jesus. Diga: eu não aceito pensamentos, sentimentos, palavras que atrasam a minha vida. Diga: eu não aceito. Eu não aceito o espírito do medo, da dúvida, da incredulidade. Diga: eu não aceito toda palavra que foi proferida contra a minha vida, toda palavra que amarra, que mingua, que seca, que atrasa, que atrapalha. Diga: eu quebro, eu anulo, eu cancelo, eu destruo e repreendo da minha vida. Diga: em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Tira a mão da tua cabeça e diga: sai, em nome de Jesus. Diga, volta a mão na cabeça e diga: todo espírito de intimidação, todo espírito do medo, todo espírito que me paralisa, que trava a minha vida, diga: toda a carga de maldição proferida ou familiar, diga: eu quebro, eu anulo, eu cancelo. Diga: e repreendo agora, em nome de Jesus. Tire a mão e diga: em nome de Jesus. Diga, volta a mão na cabeça, diga: em nome do Senhor Jesus. Toda palavra que eu mesmo liberei no momento de precipitação contra a minha vida, toda a legalidade que eu dei ao mundo espiritual para agir na minha vida no momento de precipitação, eu falei o que não devia. Diga: eu quebro, eu anulo e cancelo agora
toda a legalidade que eu dei. Diga: eu retiro ela agora, em nome do Senhor Jesus. Diga: em nome de Jesus. Diga: eu sou um vitorioso, eu sou um vencedor. Diga: Deus me deu autoridade. Diga: e eu tenho autoridade. Diga: eu tenho autoridade. Diga: e eu vou além. Diga: eu vou crescer, eu vou avançar. Diga: eu vou entrar na minha terra prometida. Diga: eu vou desfrutar de tudo que Deus tem para minha vida, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu não abro mão. Diga: hoje estou jogando por terra aqui, nesta noite, o espírito de intimidação. Diga: espírito de intimidação, você não tem poder sobre a minha vida, não tem poder sobre a minha mente, não tem poder sobre o que me pertence. Diga: eu sou mais do que vencedor. Diga: eu sou mais do que vencedor. Diga: em nome do Senhor Jesus. Diga: eu viverei tudo que Deus tem para mim, e não abro mão disto, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu não aceito mais atrasos. Não haverá mais atrasos na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão no seu coração. Queridos, não abra os seus olhos. O poder de Deus é maior. Se a bênção de Deus está com você, como é que o mal vai ter poder? Não aceite mais isso. Não aceite mais sentimentos, pensamentos. Não aceite. Se levante indignado com isto. Deus te chamou para viver uma vida gloriosa, poderosa. Temos desafios? Temos, mas é vencendo um atrás do outro. Você não vai entrar em nenhuma batalha que Deus não entre com você. Deus vai estar com você em cada uma delas. O diabo não define o teu futuro. As palavras que foram liberadas contra a tua vida não definem o teu futuro. Quem tem o controle do seu futuro é Deus. Seja movido pelo Espírito. Assim como tem o espírito do medo, assim como tem o espírito de intimidação, a Bíblia diz que tem o Espírito do Senhor, o espírito de fortaleza, o espírito de coragem, o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, o espírito do temor do Senhor. Sabe o que é o espírito do temor do Senhor? Nós tememos a Deus, única e exclusivamente a Deus. E não é medo, é reverência. E esse é o espírito que tem que dominar a sua vida. Agora fale com Deus e diga: Senhor, coloca o teu espírito na minha vida. Eu quero o espírito da coragem, eu quero o espírito da ousadia, eu quero o espírito da determinação, eu quero esse espírito dominando a minha vida. Pode falar, puxa o louvor, por favor. Fala com Deus. Fala. Ele te chamou para ser vitorioso. Ele te chamou para ser um vitorioso. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão. Pode dizer com coragem e ousadia: o impossível é você não vencer. O impossível sou eu não vencer. O impossível é não acontecer na minha vida. Esse é o impossível, o único impossível é não acontecer na minha vida. Vai acontecer. O impossível é não acontecer. Pode dizer isso. O impossível é não acontecer. O impossível é não acontecer. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa a igreja, Senhor. Abençoa a igreja. Abençoa, meu Pai. Abençoa o teu povo.
Vai, Espírito Santo, toma a vida delas. Enche elas de coragem, de ousadia. Toma, Espírito Santo. Aleluia. Seja tomado pelo Espírito da coragem. Grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és, vitorioso és. Ele é. E você também é. Estás, teu nome infalível é, os reinos vêm vão, teu trono acima está. Vai, diga. Teu nome imutável, como um trovão impetuoso. Poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm vão, teu trono acima está. Vai, diga. Teu nome vitorioso, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm vão, teu trono acima está. Teu nome imutável. Não abra os seus olhos. Não abra os seus olhos. Assuma o controle hoje. O espírito do medo, o espírito da intimidação não pode mais ter controle sobre a sua vida. É o espírito da fé, o espírito da coragem, o espírito da ousadia. Essa é aquela noite para você assumir o controle. Sentimentos não podem mais te sabotar. Você não pode ser mais escravo do medo, escravo da dúvida, escravo de sentimentos que vem dominando, bombardeando a sua mente. Como diz aquela canção, nós não somos mais escravos do medo. Nós somos filhos de Deus. E um filho de Deus não é escravo. E não pode ser dominado por esse sentimento. Canta essa canção com fé. Eu não sou mais escravo do medo. Fala com convicção. Eu sou filho de Deus. Eu não sou